vindo, que Deus continue abençoando a sua vida. Você que está em casa, igreja, amigos, também receba o abraço, o carinho da Primeira Igreja Batista em Itaipu. Obrigado, pastor, pela oportunidade, pela honra de estar aqui diante do Senhor, diante da igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas enquanto estivermos fazendo a exposição de alguns versos, e nós então usaremos esse capítulo sempre pedindo ao Senhor que continue falando aos nossos corações. Eu quero que o Alex, por gentileza, coloque então o verso que nós queremos ler junto com os irmãos, e depois nós vamos orar mais uma vez no 3. 1, 2, 3. Por isso... Curve sua cabeça, por favor. Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, Pai, e nós temos temor do Senhor neste momento, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude na iluminação, Pai, na interpretação, que o Senhor possa falar comigo, falar com os meus irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, e que em tudo o Teu nome seja exaltado. Se revela mais uma vez aos corações que aqui estão. Obrigado por cada vida, por cada irmão, amigo, visitante, por cada pessoa que está nos assistindo no canal, cultuando conosco. Como já foi pedido, Pai, que a Tua bênção possa estar alcançando os corações. Oramos na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, orar é desejar a vontade de Deus. O tema, então, para esse nosso encontro é aprendendo a orar com Daniel. Orar é estreitar relacionamento com Deus, é cultivar comunhão com o Senhor. Se tem algo que Deus deseja que eu e você possamos vivenciar, é essa estrada, este caminho chamado oração. Deus, Ele não precisa da minha oração e nem da sua oração. Deus é autossuficiente, mas Ele se alegra com os filhos que sentem prazer e que na sua agenda, na sua caminhada, na sua vida, separa tempo para, em oração, adorá-lo, reconhecer a sua grandeza, a sua santidade. E quando este coração se aproxima do Senhor, através dessa conversa, através desta intimidade, nós estamos dizendo para Deus o quanto Ele é importante. Porque em um dia bastante agitado de trabalho, de afazeres da casa, agenda soberbada de compromisso, quando um servo de Deus, quando um discípulo de Jesus, de uma forma intencional, separa tempo para conversar com Deus, ele está dizendo ao Senhor que é prioridade na vida dele. Então, irmãos, Deus quer e Deus deseja que eu e praticar essa disciplina chamada oração. Os discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, ao observarem
os discípulos de João Batista orando, eles se aproximaram de Jesus e também vendo o mestre orar, Senhor, eles fizeram um pedido, ensina-nos a orar. E eu penso, irmãos, que este é um tempo em que o Brasil precisa orar e orar muito. Eu e você precisamos estar debaixo da graça do Senhor, aos pés do Senhor, constantemente. Pois foi o Senhor que disse, sem mim nada podeis fazer. Foi o próprio Cristo que ensinou aos seus discípulos naquele momento no Getsêmani, quando ele chama Pedro e Tiago e João para orarem com ele, e a Bíblia diz que quando o Senhor estava ali em agonia, porque a cruz o esperava, aqueles três estavam dormindo, e o Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. As ordens do Senhor Jesus, irmãos, estão no absoluto. Deus deseja o melhor. Quando Deus nos ensina a orar, quando a palavra de Deus fala sobre oração, é porque Deus sabe que você será recompensado, você será abençoado. Quando o médico se aproxima de você diante de um diagnóstico e diz que você deve então seguir aquela dieta, e muitas vezes quando você olha para aquela dieta, mas eu vou ter que abandonar o chocolate, eu vou ter que deixar de comer, se bem que carne está muito cara, né, pastor? Aquela carne que tem uma gordurinha no final, a gente não está comendo, né? O Henrique até me falou, pastor, eu vou comprar e vou te convidar. Eu estou esperando, Henrique. Vai sair, né? Então, promessa é dívida. Então, é isso aí. Então, irmãos, mas está difícil. E aí, quando o médico diz, olha, vigia, come menos, beba mais água, evite isso, não é porque o médico quer frustrar, quer gerar tristeza no seu coração. Não, é para o seu bem. É para o seu cuidado, é para a sua saúde, irmãos. E a oração não é diferente. Quando o apóstolo Paulo, orientando a igreja que estava em Tessalônica, diz, no capítulo 5, no verso 17 da sua primeira carta, orai sem... É porque é saúde para a minha alma. É saúde para a sua alma, é aproximação de Deus, é comunhão com o Senhor, irmãos. E aqui nesse texto, irmãos, nós nos deparamos com este Senhor, por que não chamá-lo assim, Daniel? Porque provavelmente com 15, 14 ou 17 anos ele chega em Babilônia, que hoje é ali a região do Iraque. E esse homem agora passa por uma experiência, e eu penso que eu e você podemos aprender, porque é alguém com experiência, é alguém que, segundo o texto de Daniel 6,13, coloca aí Daniel, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando 3 vezes por dia. Então, irmãos, alguém que mantém esse canal, esse contato e de forma amorosa, intencional, tem algo para nos ensinar sobre oração. Provavelmente, nesse período que antecede as eleições, eu não sei se você já recebeu, são tantas mensagens, e alguns ministros, líderes, estão falando em oração, estão falando em jejum, estão falando em buscar a Deus, mas quando, irmã Eliane, eu percebo a vida de Daniel, orando por Israel, e começo a ouvir as convocações que o Brasil tem ouvido, eu penso que há uma distância muito grande daquilo que muitos pastores, muitos líderes estão enviando por WhatsApp, daquilo que Daniel nos ensina sobre oração. Porque quando eu olho para este quadro, para o nosso contexto, irmãos, eu preciso afirmar que orar pela nação,
orar pelos nossos governantes é bíblico, porque olha o que diz, se você puder abrir, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, pastor, em favor de todos os homens. É uma direção do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Aí no verso 2 ele diz assim: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O apóstolo está orientando a Timóteo: Timóteo, peça à igreja de Éfeso que ore pelas autoridades. Agora, irmãos, as autoridades do tempo de Paulo e de Timóteo eram perversas, irmãos. Nós estamos diante do Império Romano, que matava, que assolava, que perseguia, e o apóstolo Paulo está dizendo: orem por eles, interceda por esses homens, busque a Deus em favor das autoridades. Então você que entrou aqui nesta noite, servo de Deus, você que está em casa, você tem orado pelas autoridades? Ou você tem um grupo de autoridades que você ora? E outro grupo, esse eu não oro não, porque eu não sou muito a favor dele. Eu vou orar por esse aqui, mas aquele lá não. A Bíblia diz que nós temos que orar, irmãos, por todos os homens, irmãos. Esse é o papel sacerdotal da igreja. Esse é o meu papel enquanto servo de Deus. O apóstolo continua: isto é bom e aceitável diante de Deus. Nós temos facilidade em criticar, nós temos facilidade em protestar, e muitas vezes até pecamos, entramos na carne, mas o apóstolo Paulo está dizendo que quando você ora, quando a igreja ora, quando nós entramos de joelho para buscar o Senhor por nossa pátria, por nossa nação, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Por quê? Aí o Paulo conclui: o qual deseja que todos os homens, sabe aquele cidadão que você vê a notícia dele, esse não é possível que Deus quer salvar esse, não, esse fez muita besteira, esse é terrível, esse não. Aí o apóstolo diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Estão cegos, irmãos, estão sem direção, e só orando, pedindo a intervenção de Deus, na ação e no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus pode mudar a vida de homens e mulheres que estão a passos largos do inferno, irmãos. Então, irmãos, nós podemos aprender com Daniel a orar de maneira correta, irmãos, de maneira bíblica, de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. E o primeiro ponto que eu observo na vida deste homem, que possivelmente já está com seus mais de 70 anos, então ele tem experiência não só com Deus, mas vivência, é muito tempo, irmãos. Daniel orou com uma consciência de quem sabia que Deus tinha a história do seu povo em suas poderosas mãos. Então, nesse período, vésperas de eleições, neste período, véspera, quem sabe, de receber um diagnóstico, neste período em que você está buscando a Deus, possivelmente aguardando que uma porta profissional se abra, ou desejando uma direção no Senhor para a sua vida sentimental, seja qual for, irmãos, as circunstâncias que
no seu coração queira gerar algum tipo de ansiedade, a primeira coisa que Daniel tem para nos ensinar nesta noite é que se aproximar de Deus, através desse relacionamento, desta conversa, deste contato, dessa intimidade chamada oração, nós precisamos ter consciência de que Deus, Ele tem a história do homem, a história universal em suas mãos, irmãos. É assim que o texto diz, irmãos. O texto diz assim, no capítulo de Daniel, olha para a sua Bíblia, no 3º ano, lá no capítulo 1, no verso 1, aliás, está ali, irmãos, desculpe, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo. O que Daniel está nos ensinando através da oração? Que o fato dos judeus estarem na Babilônia, a despeito do poder de Nabucodonosor, foi o Senhor. Foi o Senhor que estava trabalhando, foi o Senhor que estava à frente. Em nenhum momento Deus perdeu o governo da história, apesar do povo ter sido levado como escravos, cativos para a Babilônia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã que está em casa, esta circunstância, este momento que você está vivendo, creia, se aproxime diante de Deus com esta consciência: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Senhor, a minha história, a minha vida, eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu não sei como vai terminar esse episódio ou esse capítulo, mas uma consciência a Tua palavra me traz: a história está nas Tuas mãos. Deus se aproxima do profeta Ezequiel e pergunta: Ezequiel, está vendo aí esses vales de ossos secos? Eles podem ter vida? Qual é a resposta do profeta? Senhor, Tu o sabes. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Então, o meu coração, às vezes é difícil a gente se aproximar de Deus com esta consciência. Muitas vezes a gente nem se aproxima quando a dor nos pega, quando a angústia vem, o nosso coração muitas vezes é tentado a crer que esse Deus se esqueceu de nós, mas não, irmãos. Deus está com você nesse deserto, Deus está com a sua casa, Deus está com a sua família, e Daniel está nos ensinando isso. Outro ponto importante, irmãos, que eu e você podemos aprender com esse Senhor, quem sabe de cabelos brancos, é que Daniel orou guiado pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, irmãos. Lembram quando Tiago diz que nós pedimos, mas não recebemos? Por que pedimos maus? E por que pedimos maus? Porque não pedimos segundo as Escrituras, irmãos. E Daniel, irmãos, é aí que eu começo então a fazer a diferença da oração que se convoca o Brasil para fazer, da oração que Daniel fez nesse tempo. Há uma distância muito grande, porque parece, e muitas vezes é esta leitura que eu tenho. Novamente, irmãos, é bíblico orar por todos os homens investidos de autoridade. Isso é aceitável diante de Deus. Agora, me parece, irmãos, que esta oração que a igreja recebe esse convite, me parece que é uma oração de nós contra eles. Parece que é uma oração de uma guerra, mas não centrada em Jesus Cristo, irmãos. Mas centrada em uma busca de um poder ou de um lugar no Estado.
E quando eu olho para esse texto, Daniel não faz assim, irmãos. Daniel está orando, guiado pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras. Daniel tem discernimento. Daniel olha para o seu tempo, para o seu povo, para a sua cidade, para a sua nação, para o seu culto, para tudo que estava acontecendo ao seu redor, e a partir das Escrituras, então ele vai orar, ele vai buscar a face de Deus, ele vai pedir orientação a Deus. O texto diz assim: no primeiro ano do seu reinado, põe aí, Alex, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O que Daniel está dizendo, irmãos? Ele não só ora, porque a oração, irmãos, deve ser acompanhada pelas Escrituras sagradas, irmãos. Deus só vai falar comigo, Deus só vai falar com você, se a gente tiver esse contato, essa comunhão, através do diálogo. Mas as respostas que nós precisamos estão nas Escrituras. E é a partir da leitura, é a partir desta fome que eu tenho pela palavra de Deus, é a partir desse coração quebrantado às doutrinas da palavra de Deus, é que a igreja, o discípulo de Jesus, o servo, vai perceber o que está no seu entorno, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo no seu ambiente, e é olhando para as Escrituras, e nessa relação com Deus, você terá o seu pensamento cativo a Jesus Cristo, o seu coração estará cheio da palavra de Deus, e você vai saber orar. E aí, este profeta, este Senhor, ele observa o seu tempo e diz: Senhor, chegou a hora. Já passaram 70 anos. Ou seja, irmãos, ele sabe o que pedir, ele sabe o que dizer, ele sabe como se apresentar, porque a sua conversa com Deus é baseada na palavra do Senhor. Não existe um livro, irmãos. Irmã Eliane, me ajuda, as 5 linguagens do amor. Patrícia, minha esposa, diz que a linguagem do amor dela é tempo. Eu tenho que estar ali olhando. Hoje, a menina, tempo de qualidade. A menina que estava dando aula, a noiva do Rafinha, disse que a linguagem do amor dela, ela está conversando e ficou público, ela disse, e Rafinha está lá. Aí ela vai e para de falar, até ele se mancar. Aí quando ele se manca, eu quero que você, é ruim, na hora da Libertadores a mulher quer conversar, aí é difícil, irmão, é difícil demais. Eu falo, não, agora não, conversa outra hora, poxa, tanta hora para conversar, logo agora. Mas, irmãos, quando nós lemos as Escrituras, a gente sabe o que vamos pedir. A gente sabe qual é a vontade de Deus. E Daniel, então, ora. 70 anos, Daniel estava estudando as profecias de Jeremias, seu contemporâneo mais velho. Jeremias registrou a mensagem de Deus, de que a terra de Judá permaneceria desolada sob o domínio babilônico durante 70 anos. Então a Babilônia seria punida e os judeus poderiam retornar do exílio. Jeremias 25, 11, 12, 29, 10. Agora a Babilônia havia sido punida e um novo império acabara de assumir o poder. Daniel 5 e 6, portanto, segundo o que Jeremias dissera, o fim dos 70 anos havia chegado e era a hora da libertação dos cativos de Judá.
mais do que nunca, irmãos. É tempo da igreja, eu e você, nos agarrarmos à palavra de Deus. O salmista diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste, irmãos. A igreja só vai conseguir discernir esse tempo. Eu e você só vamos conseguir dar boas mensagens, sermos relevantes nesse tempo de briga, de controvérsias, de polarizações, onde o pecado está assolando, onde ideologias tentam minar a sã doutrina, o bom costume. Só a partir de uma intimidade com Deus, só a partir desse olhar para a palavra de Deus, desta comunhão, ou desta vida intencional de oração, que eu e você vamos conseguir orar de acordo com as Escrituras, irmãos. Olha o que o apóstolo diz em Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Mas quando é o TikTok que habita ricamente, irmãos, quando é qualquer coisa que está ocupando e tendo primazia no meu e no seu coração, a gente nem ora, a gente nem busca Deus, a gente nem tem tempo para o Senhor, e nós vamos produzindo uma série de conteúdo que não tem nada a ver com o Senhor, irmãos. Daniel sabia orar. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A palavra junto com a oração, irmãos, renova e aquece o meu e o seu coração. De repente você entrou aqui: pastor, está difícil, eu estou caminhando, mas orando, irmãos, se você orar, se você buscar a face do Senhor, você será renovado, você será visitado por Deus. Leia a palavra em casa, ore em casa, separe tempos. Talvez você chegou aqui e está: poxa, eu vim no domingo e estou sendo exortado. Não, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: eu não sou o gigante da oração. Essa palavra não é uma palavra para, sob hipótese alguma, gerar culpa no coração de ninguém. Muito pelo contrário, esta palavra é favor de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, gritando na minha alma, na sua alma, em nosso coração, dizendo: olha, eu desejo derramar bálsamo sobre a sua ferida. Eu desejo curar você, eu desejo fortalecer você. Se aproxime através da oração. Então, irmãos, Daniel orou com discernimento, porque ele examinava a palavra. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Ou seja, Daniel sabe que chegou o momento, Daniel sabe que ele pode se aproximar de Deus, pedindo a bênção, pedindo a libertação, pedindo a vitória do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, pai e mãe, você jovem, adolescente, você juventude, famílias que estão aqui, todos nós podemos nos aproximarmos de Deus com esta certeza, com esta convicção, quando de posse da palavra de Deus, de um fundamento bíblico, de um preceito do Senhor, nós podemos orar e Deus terá prazer em nos responder, irmãos. Ele tem prazer em nos responder. Daniel orou com um coração humilde, quebrantado e transparente. É aí, irmãos, que é outro ponto que eu vejo uma enorme diferença. Daniel percebe um povo que tem um império que o escraviza. Daniel ora porque a cidade foi destruída. Daniel ora porque o povo está distante. Daniel ora para que o culto seja estabelecido novamente no templo.
E é interessante, irmãos, por isso que outra coisa me preocupa muitas vezes quando nós queremos fazer esta comparação de Israel com o Brasil. O que não podemos fazer, irmãos. Nós podemos sim olhar para os princípios, os preceitos e com discernimento aplicá-los. Mas é interessante que quando Daniel ora, e há uma distância de como este senhor de quase 80 ou com 80 anos está orando, em relação às convocações que eu ouço de oração no meu tempo, nesse tempo. Porque quando eu ouço, eu vejo homens, eu vejo alguns se colocando em uma posição, irmãos, de ódio, de muitas vezes de briga, de muitas vezes eu estou aqui e o restante é pecador, os homens são pecadores e nós somos os santos, mas aqui é diferente. Aqui Daniel, ora, irmãos, não o nós contra eles. Aqui Daniel ora com um coração humilde, quebrantado e transparente, irmãos. Olha o que ele diz: por isso me voltei para o Senhor, Deus, com orações, súplicas e jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Esse cidadão se aproxima de Deus totalmente quebrantado, irmãos. Ele se aproxima de Deus reconhecendo que não é absolutamente nada e nem ninguém. E ele continua: orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios, olha o que ele diz, irmãos, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Nesta convocação de oração para o Brasil, irmãos, na maioria das vezes fica quase que explicitado que eles têm pecado, eles estão longe do Senhor, eles são rebeldes, eles estão indo para o inferno. Mas na oração de Daniel, irmãos, ele se aproxima e diz: nós temos pecado, Senhor, eu tenho pecado, Senhor. Qual foi a última vez, irmãos, que com um coração assim você se aproximou de Deus, irmãos? Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Irmãos, Deus é um Deus de aliança. Ele estava punindo o povo dele. Deus estava derramando e derramou juízo sobre o seu povo por causa da obediência, da desobediência do seu povo. Mas me parece, irmãos, que quando a gente pensa em desobediência, ou quando a gente pensa até mesmo naquele pecado que o pastor pregou no último domingo, da idolatria, a gente sempre reserva esse pecado ou essas maldades a um seleto grupo, quando Deus agora na Babilônia estava corrigindo não os amonitas, não os jebuseus. Deus estava corrigindo o seu povo da sua idolatria, irmãos. Não eram os filisteus que ficaram 70 anos na Babilônia, foram os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, irmãos, que estão sendo corrigidos. Então, se a igreja precisa orar, e precisa sim, se a igreja precisa fazer um voto de jejum, e precisa sim, ela precisa, mas com esse coração: Senhor, nós temos ofendido a tua santidade, Senhor, tem misericórdia de nós. Alguém aqui já viu registrado na Bíblia algum pecado que Daniel tenha cometido? Depois você me mostre. É óbvio que ele pecou, irmãos, mas a Bíblia não fala de nenhum pecado de Daniel.
Nós sabemos que Daniel também pecou, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas era um homem que vivia de forma piedosa, mas ele está dizendo, sou pecador. Então, irmãos, eu aprendo com Daniel que nesta relação, nessa prática piedosa, eu preciso me aproximar de Deus com humilde coração quebrantado, um coração transparente. O salmista diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você fez, a Bíblia está dizendo que um coração quebrantado, quando o homem, quando a mulher se aproxima diante de Deus quebrantada, sem se auto-justificar. Lembram da mulher que foi pega no próprio ato de adultério? A Bíblia diz que aquela mulher não tenta se justificar. A Bíblia diz que aquela mulher não tenta culpar ninguém, ela fica em silêncio. Muda ela chega, muda ela permanece. Ela só abre a sua boca quando Jesus se dirige a ela. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É esse o Deus da Bíblia, irmãos. É esse o Deus da palavra, irmãos. Coração quebrantado. A Bíblia fala em Lucas 7, 1-2, irmãos, de um homem, um centurião que tem um filho doente, irmãos. Ele liderava uma tropa de elite, tendo sob o seu comando homens altamente treinados e obedientes, dispostos a tudo. Ele diz para Jesus, quando Jesus está indo ao seu encontro, aquele homem reconhecido, que já tinha construído uma sinagoga para os judeus, homem que tinha títulos de Roma, um homem de uma conduta que chamava a atenção do seu povo e também do povo judeu. Quando ele pede ao Senhor, envia um servo para que pudesse curar o seu filho, a Bíblia diz que quando Jesus está se aproximando, ele manda uma pessoa ao encontro de Jesus e diz, Senhor, eu também tenho pessoas que submetem a minha autoridade. Mando a um, ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Senhor, não precisa entrar na minha casa, manda só uma palavra, Senhor. É a oração que ele faz, irmãos. É uma oração quebrantada, é uma oração que quem sabe realmente quem é. Daniel orou reconhecendo que todos são pecadores, irmãos. Senhor, Tu és justo, que todos são pecadores, irmãos, mas cheio de convicção de que Deus é misericordioso e perdoador. Senhor, Tu és justo e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ele continua, ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não Te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da Tua grande misericórdia. Irmãos, você, que coisa bonita, irmãos. Talvez você deixou de orar. Talvez a sua oração é aquela oração muito rápida. Talvez você nem ore mais. Porque falta tempo. Porque a sua consciência te acusa.
porque o diabo, a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. E você deixou essa prática. Você não para orar. Mas esse texto, irmãos, é por isso que a minha intenção e meu desejo aqui não é gerar culpa no coração de ninguém, muito pelo contrário, é dizer a cada um que o caminho da oração está aberto, irmãos. Cristo é este condutor, Cristo é este Senhor. Daniel está orando pelo seu povo, Daniel está orando por sua nação, Daniel está pedindo a intervenção de Deus. Daniel conhece que aquele período de 70 anos chegar ao fim. Daniel está interpretando o seu tempo, e Daniel se aproxima de Deus com uma consciência que Deus domina a história, a circunstância do povo judeu, nada fugia do controle do Senhor. A sua vida não foge, a minha vida não foge, Ele é Senhor de tudo. Mas, irmãos, a despeito desse Deus que é justo e que pune, Daniel também sabia que esse Deus era cheio de graça e misericórdia, irmãos. Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é eterno, Ele é gracioso. E Daniel diz assim: não te fazemos pedidos por sermos justos. Ou seja, se você deixou de orar porque não se acha justo, se você deixou de ter comunhão com Deus, se você não está separando esse tempo porque você não é alguém que atraia o olhar de Deus, olha o que Daniel está dizendo: não te fazemos pedidos porque somos justos, mas por causa da tua grande misericórdia, irmãos. Todos nós, irmãos, todos nós, a Bíblia diz, Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, diz que Deus, irmã Márcia, encerrou todos debaixo, todos estão debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Então, minha irmã, meu irmão, você que há muito tempo não tem separado tempo para orar, porque você acha que está devendo muito a Deus, você acha que Deus não vai te ouvir, escuta o que Daniel está nos ensinando: não fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Obrigado. A resposta de Deus, irmãos, para Daniel, então, ele orou. Quem ora, Deus responde. Às vezes a gente não entende a resposta de Deus, mas Deus responde um filho com o coração quebrantado. Deus, quem sabe, está respondendo algumas das suas indagações nesta noite. Você não chegou aqui por acaso. Deus tem um compromisso com você. Deus é fiel, Deus é Pai, Deus está interessado, Deus está nos despertando para esta vivência em oração, porque Ele quer abençoar a sua vida, porque Ele quer restaurar a sua vida, porque Ele quer realizar curas em seu coração, meu irmão. E a resposta, Deus respondeu, irmãos, para este homem. E Deus também responde para cada um de nós. Verso 21, olhe para a sua Bíblia. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, ou o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Irmãos, o anjo está dizendo para este homem que se aproxima de Deus com a consciência de que Deus domina a história, que se aproxima de Deus sabendo que todos nós somos pecadores, que se aproxima de Deus com um coração quebrantado, que se aproxima de Deus discernindo o seu tempo.
Deus está dizendo: eu vim ao teu encontro, Daniel. Deus está dizendo através da palavra que quando você ora, que quando nós oramos, Deus vem ao nosso encontro, irmãos. Deus não nos abandona, Deus não deixa um filho, Deus não deixa uma filha sozinha, sem resposta. Deus quer se relacionar com você, querido. Faça um propósito esta semana de oração. Pastor, eu perdi o hábito, perdi o costume, eu entro no quarto, eu entro naquele ambiente, parece que ninguém está me ouvindo, parece que ninguém está me escutando. Deus disse: Daniel, desde o momento que você começou a orar, eu ouvi a tua oração. Deus é fiel, irmãos. Deus é amoroso. Separa 3 minutos, separa 5 minutos, separa 10 minutos, separa. Ah, pastor, mas eu oro na ponte. Ah, pastor, eu oro quando eu pego o ônibus. Sim, é importante orar e sem cessar, mas o que nós estamos dizendo aqui é aquele tempo intencional, onde você separa do seu lugar, separa da sua esposa, separa dos seus filhos, separa de tudo e você adora o Senhor. Você busca o Senhor, querido. E a resposta, irmãos, é Cristo. A resposta é Cristo. A resposta é o Senhor para Daniel. O verso diz aqui, irmãos, no 25, olhe para a sua Bíblia, por favor. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Preste atenção, irmãos, é óbvio que eu não teria tempo para falar sobre tudo que está aqui, seria muito denso, faltaria tempo. A justiça eterna só seria possível com o sacrifício de resgate do Messias. Daniel está clamando pela justiça de Deus, Daniel está clamando pela libertação dos pecados do seu povo, pedindo perdão pela nação de Israel, e Deus então responde a Daniel: virá o ungido, virá o Messias, virá aquele que cumprirá todas as ordenanças. Ele está dizendo, o Santíssimo é uma alusão ao significado dos sacrifícios. Então, irmãos, Deus responde. Esse texto está concordando com Hebreus, em particular os versículos 23 e 26, e por que também não dizer Isaías 53, 8, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Deus está respondendo a Daniel que vai nascer ungido, vai ser levantado o Messias, e este Messias, e este juiz, e esse líder, ele virá, e ele vai reconstruir as ruas e os muros, ele será o caminho, ele apagará as transgressões, ele vai fazer com que este homem pecador agora tenha acesso direto ao Pai, conforme diz Hebreus 9:11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Se Daniel, irmãos, é um exemplo de oração, se eu e você podemos aprender com a vida de intimidade desse homem, que orava 3 vezes por dia, e que chama a nossa atenção, e que depois de mais de 2.000 anos, 2.500 anos, nós estamos falando de Daniel. Deus deseja que os meus olhos, os seus olhos, volte agora para o verdadeiro intercessor da igreja. O verdadeiro intercessor da igreja é imaculado, o verdadeiro intercessor da igreja, aquele que ora com perfeição, se chama Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos.
É Ele, irmãos. Ele é o Senhor. Ele é a resposta para a oração de Daniel, para a aflição de Daniel, para a transgressão do seu povo. Então Deus responde para esse homem piedoso, sim. Deus responde para esse homem que ora 3 vezes ao dia, sim. Mas Deus aponta para o filho que haveria de nascer. O ungido virá e ele removerá a transgressão. O ungido virá e mais nenhum outro sacrifício precisará, porque o seu sacrifício será perfeito. Essa é a resposta, irmãos. Hebreus 9:26, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo no mundo, mas agora Ele apareceu da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Ele virá novamente, irmãos. Pastor, eu não tenho orado, pastor. Cristo ungido, irmãos, é a resposta. O pessoal do louvor pode vir. Coloca para a gente Hebreus capítulo 4, a partir do 14, olha o que diz a Bíblia, irmãos, presta atenção. Você que entrou aqui, e eu creio que você vai orar ainda essa noite, antes de você dormir. Eu creio que você vai separar um tempo, irmãos, nem que seja 2 minutos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, presta atenção, que adentrou os céus. Se Daniel era este intercessor que está pedindo por sua nação, por restauração, pela reconstrução do templo, da cidade, do culto, e ele recebe a resposta do ungido, você precisa sair deste lugar, você que está em casa com esta certeza. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Daniel, lembre-se, ele ora e pede o quê? Perdão pelos pecados. Esse intercessor, o escritor está dizendo, olha, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E ele continua, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Você, não importa novamente o que você fez, quantas vezes você fez, o convite da Bíblia é: se aproxime do trono da graça, com toda a confiança, meu irmão. Não permita que a culpa te escravize, não permita que o diabo te aprisione. Se você confessa, se você é transparente, se você se aproxima com o coração quebrantado, você é perdoado. E ele diz, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Talvez você chegou aqui e precisa encontrar graça, porque está vivendo alguma necessidade, está precisando do socorro de Deus. Se aproxime dele hoje, se aproxime dele agora. Você não precisa correr, você não precisa se mutilar. O convite do Senhor à igreja, o convite a você, minha irmã,
O convite a você, meu irmão, é se aproximar hoje com esta convicção: em Cristo o caminho, o novo e vivo caminho está aberto. Não viva esta semana como se Deus não existisse. Não viva esta semana como apenas um religioso. O Pai quer te ouvir. O Pai quer te restaurar. O Pai quer curar. Talvez você esteja preso. Talvez você seja um cativo como Israel estava na Babilônia, ao ponto de pedirem canções e eles penduraram as suas harpas. Mas hoje você pode sair daqui cantando, salmodiando ao Senhor, porque Ele é um Deus cheio de graça e perdão. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.